Você está feliz? Toma o seu lugar aí, fica à vontade. Deus é maravilhoso. Glória a Deus. Os instrumentos ficam mais um pouquinho, as vozes vão descendo. Eu queria conhecer quem está aqui pela primeira vez. Se é a tua primeira vez aqui, faz um sinalzinho com a mão lá em cima assim. Primeira vez por aqui, bastante gente por ali. Continua que eu não vi, tem bastante gente aqui. Glória a Deus. Acá veo que tienen traducción. ¿De qué país son? ¿De Argentina? ¿Argentina? ¿Allá también? Glória a Deus. Não, mas os que estão em tradução ali da Argentina. Glória a Deus. ¿De qué ciudad de Argentina sois? ¿Dónde? Jardín América. Misiones. Glória a Deus. ¿Y cuánto tiempo van a pasar aquí en Balneario? Hasta el martes. Gloria a Dios, sois muy bienvenidos. Dios va a hablar mucho con ustedes hoy. ¿Los conoce Lara? ¿Lo están conociendo? Mira, Lara, mi hija de la casa, y ella es de Misiones. Fíjate que... ¿Y habéis sentado ahí por coincidencia? Fíjense, por coincidência. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Cristocidência, né? Aleluia. Acende mais um pouquinho de luz aí. Glória a Deus, estou feliz. Sabe quando você sente que Deus vai colocar um fundamento assim nas nossas vidas, uma palavra poderosa? Amém? Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Hoje foi um dia intenso, irmão. Hoje foi maravilhoso. Hoje foi um dia onde o Espírito Santo falou muito comigo. Passei muito tempo em oração. E sabe assim, às vezes eu tinha uma palavra que eu queria falar, mas aí o Senhor falou outra que Ele queria que eu falasse. É o Fernando Zimba ali. Eu reconheci, eu falei, tá ali. Glória a Deus. Vai ficar aí direto já não? É? Oh, glória. Aleluia. Deus é maravilhoso. Eu quero fazer uma pergunta. Quem é membro da igreja menos de 6 meses? Levanta a mão. Menos de 6 meses que você está na família. Fica com a mão bem lá em cima assim. Olha aí. Isso quer dizer que é uma igreja jovem, uma igreja que está crescendo. Essa pergunta que eu fiz é porque tem uma palavra que tem uns 6 meses que eu não falo muito dela e senti no espírito de falar hoje. Você está pronto para o que Deus vai fazer? Aleluia. Queria que a gente abrisse então a palavra de Deus em Êxodo capítulo 33. Vai vendo que Deus vai falar com a gente hoje. Versículo 9 e versículo 10. Êxodo 33, versículo 9 e 10. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Levanta a mão direita e diga assim: Espírito Santo, eu abro a minha mente, o meu coração e meu espírito para receber sua palavra e ser transformado por ela, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O teclado fica mais um pouco, acho que os instrumentos podem descer também. Eu queria que você pegasse aí papel, caneta, ou as notas do seu celular, tablet, e anotasse algumas revelações que Deus vai falar contigo. Hoje é um culto profético. Normalmente no culto profético, Deus traz direcionamento para pessoas que estão fazendo perguntas, indagações sobre o seu futuro, sobre o seu chamado, sobre o seu propósito, sobre o seu destino. E eu creio que hoje Deus vai responder muitas perguntas relacionadas com isso. Amém? Eu vou ler mais uma vez o texto, porque eu li muito rápido. Talvez você nunca tenha lido esse texto e ainda não assimilou o que o texto está dizendo. E diz lá, o verso 9: E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna, não é uma coluna, diga comigo, a coluna de nuvem, e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés.
E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e cada um à porta da sua tenda adorava. Essa nuvem é uma nuvem extremamente importante na vida de Israel. Quando o povo estava no Egito e Deus usou Moisés para tirá-los do Egito, nós vemos alguns milagres, algumas provisões e que Deus deu para que eles pudessem chegar à terra prometida. A vida de Israel tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com a vida cristã, tem muito a ver com o nosso propósito aqui na terra. Se você estudar, quanto mais você estudar a saída do povo do Egito até a terra prometida, mais você vai entender a tua jornada aqui na terra. Todo mundo sabe que o Egito representa o mundo, não é verdade? Todo mundo sabe que Faraó representa o diabo. Todo mundo sabe que os soldados de Faraó representam os demônios. E todos nós um dia estivemos no Egito, escravos do diabo, escravos do pecado, escravos de doenças, de enfermidades, de depressão. E um dia Jesus nos libertou. Amém? Um dia Jesus nos libertou. Existem 3 etapas na vida do cristão. Diga comigo: Egito, deserto e terra prometida. Eu não sei em que etapa você está. Se você ainda está saindo do Egito, o crente que está saindo do Egito é aquele crente que ainda está batalhando com os vícios, está batalhando com problemas, ataques na mente, ele ainda está batalhando com o mundo, ele ainda tem algo que arrasta ele para o mundo, ele ainda um dia está num culto, outro dia não está. Todo mundo já passou por isso, até os crentes maduros aqui, amém? Alguns podem estar passando por essa etapa agora, mas eu creio que a maioria dos que estão aqui não estão nessa etapa. A etapa do Egito e a saída do Egito, ela é muito forte. A Bíblia mostra que Deus mandou 10 pragas, e foram todas de milagres extraordinários. A gente vai ver ali, por exemplo, o rio se tornar em sangue. Nós vemos a vara de Moisés, de Arão, se transformando, talvez em cobra, e etc. A gente vê milagres que impactam todo o Egito. A gente vê um Deus que fala com Moisés na sarça. Eu quero trazer você para essa realidade do que isso significa na nossa vida. É a libertação que Deus nos deu do mundo, do diabo e do pecado. Amém? E é um tempo maravilhoso, é um tempo incrível, onde você está conhecendo a Cristo e você conhece o poder de Deus. Você vai numa vigília pela primeira vez, aleluia. Você vai numa imersão pela primeira vez, você vai num CIES pela primeira vez, você vai num culto profético, você vê um milagre pela primeira vez. Quem lembra quem viu o primeiro milagre aqui na família do reino, que você ficou impactado, falou: meu Deus! Como é que é, o Samuel? Meu Deus! Você não falou desse jeito mais atual, mas falou: meu Deus! Né? E você teve experiências com Deus. Quem teve experiências sobrenaturais com Deus? É incrível. E você começa a ser liberto. Você fala: gente, antes eu fumava, não fumo mais. Antes eu gostava de beber, odeio beber agora. Antes eu não podia pensar no final de semana sem ir numa balada. Agora eu não posso pensar no final de semana sem adorar. Antes a gente brigava em casa, agora não briga mais. Quem lembra desse momento de libertação? Diga comigo: libertação. Então esse momento de libertação, todo crente passa. E é um momento extraordinário, irmão. Muito extraordinário. Muito mesmo. Esse momento é um momento onde a gente tem experiências da sarça. Tira as suas sandálias dos teus pés, né? E você vai sendo liberto, e você vai saindo do Egito. Você
você fica até com, assim, meu Deus, como é que eu não sabia que existia um evangelho tão maravilhoso? Quem teve essa sensação? Falou assim, caraca, existia Deus, existia evangelho, meu Deus, existe milagre. Quem lembra dessa sensação? Falei assim, cara, é real, Deus existe, não é nada do que eu imaginava. Existe um evangelho mundial, existe igrejas de 1 milhão de pessoas, existe estádios lotados para adorar Jesus. Você ficou descobrindo 1000 coisas. Essa etapa ela é maravilhosa, que a gente dá risada do diabo, fala assim, olha que o diabo me perdeu, né? E a gente canta umas músicas, né? Tipo aquela, eu vaguei, né? Como é que é? O que tenho agora, eu tenho você. Isso é música para quem está saindo do Egito, irmão, né? Música demoniada. Eu vaguei no mundo afora. Você era um perdidão, né? Mas eu também era, né? Vai, vamos cantar. Quem era? E eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você. Glória a Deus. Amém? Agora Jesus achou a gente, né? A gente acha que a gente achou Jesus, não. Jesus que achou, a gente que estava perdido, não é verdade? Pergunte para mim, apóstolo, o que há depois do deserto? Depois do Egito, já respondi, né? Deserto. Mas o deserto também é maravilhoso. Não pense você, ai não, deserto. Não, o deserto é maravilhoso, irmão. Você acha que sabe aonde a minha pregação está indo, mas não sabe. O deserto é quando... Agora preste atenção, em nenhum momento Deus falou do deserto para o povo de Israel. Deus só falou da terra. Deixa o meu povo ir para a terra. Em nenhum momento Deus falou do deserto. Deus não é besta? Fala só as coisas boas, né? É ou não é? Glória a Deus. É igual quando alguém fala de casamento. Não, casamento é maravilhoso, né? Todo mundo que vai casar acha que é só, né? Ninguém fala do deserto, né? Então diga comigo, Deus não fala do deserto. Ele só fala da terra. E aí o povo saiu do Egito, Deus é com a gente, vamos para a terra prometida. Quando eles veem, eles estão aonde? Eita, deserto. A gente estava lá, vamos lá, família do reino, vou chegar lá, o dinheiro vai estar na enxurrada, assim, na enxada. Aí ele chega, deserto. Diga comigo, o deserto é de Deus. Não é do diabo, é de Deus. O dia que você entender que o deserto é de Deus, o que é o deserto? O deserto você não consegue fazer nada. Você depende de Deus. Você está vulnerável. O maná vinha todo dia, e comia o maná. Se guardasse o maná para outro dia, ele apodrecia, ele criava bicho. No outro dia tinha que pegar o maná novo. Deserto é quando você fica com raiva. Deus, por que não sobra nem R$1? Quem sabe o que eu estou falando? Todo mês a conta se paga, mas não sobra nenhum. E você fala, não entendo. Mas é para Deus provar para você que Ele é o seu provedor. Amém? Agora, é impossível chegar na terra prometida sem passar pelo deserto. É impossível, tem que passar pelo deserto. Agora, a minha pregação vai mudar de rumo, porque você acha que sabe onde eu estou indo, mas não. Preste muita atenção. Deserto é onde Deus se revela com maior grandeza. Por exemplo, o que eles receberam no deserto? Diga comigo, a lei.
Deus não deu a lei para eles no Egito. Deus deu a lei para eles aonde? Não foi lá que Deus mandou Moisés descer com as tábuas da lei? Não foi lá que Deus entregou todo o desenho do tabernáculo? Diga comigo, adoração. Diga comigo, palavra, adoração, disciplina, conhecimento, revelação, intimidade. Tudo isso é criado no deserto. Então o povo vai lá e recebe as tábuas, o povo vai lá e recebe o tabernáculo, então eles aprendem a lei, aprendem a adoração, aprende disciplina, aprende sacrifício, diga comigo, sacrifício. Nunca ofertaram nada no Egito, agora eles começam a ofertar todos os dias no deserto. Quando você saiu do Egito, você não sabia nada de oferta, dízimo, primícia, voto, semeadura, adoração, diferença de louvor, palavra, Gênesis, Apocalipse, Mateus, Marcos, Lucas, João, Pentateuco. Você não sabia nada disso. Aonde você aprende isso? Diga comigo, no deserto. Agora eu estou descobrindo, agora eu começo a olhar a Bíblia, agora começa a vir a revelação, agora começa a vir o entendimento, agora você começa a adorar, agora você começa a se santificar, agora você começa a fazer sacrifício, agora você começa a organizar a tua vida. Se você não for santificado, se você não for edificado, se você não ficar alinhado no deserto, não vai ter terra prometida para você. A maioria dos cristãos, eles têm apenas a experiência da saída do Egito, mas eles não conhecem a sensação de entrar na terra prometida. Quem pegou o que eu acabei de falar? É muito fácil você conversar com um cristão e falar para ele, me fala a tua experiência com Deus. E a experiência que ele tem com Deus é a experiência de sair do Egito, de sair das mãos, da garra do diabo. Mas poucos cristãos que vão te contar da experiência de ter entrado na terra prometida. Esse ano é o ano Então eu estou pregando segundo o que Deus tem para nós esse ano, amém? Ou seja, sair do Egito praticamente não depende nada de você. Você só tem que aceitar Jesus. Olha só, custa fazer isso? Senhor, eis-me aqui, pronto. Me salva, e Jesus te liberta dos demônios. Quem aqui foi liberto de problemas emocionais, depressão, síndrome do pânico, qualquer coisa emocional? Levanta a mão, lá em cima, praticamente mais de 50% das pessoas. Quem aqui recebeu um milagre físico aqui? Olha aí, outros 50% da igreja. Então, quem aqui, Deus restaurou seu casamento, sua vida com seus filhos, e por aí vai. E quem não levantou a mão, não sei por quê. Pode vir aceitar Jesus aqui, porque tem algum problema se você não levantou a mão. Se Deus não fez nenhuma dessas três coisas na sua vida, complicado. Agora, para muitas pessoas, elas acham que o fim de tudo é sair do Egito e estar liberto do diabo. Não, o fim que Deus quer entregar para cada um de nós é a terra. Esse é o objetivo, a terra prometida. Mas para chegar lá, você vai precisar passar pelo deserto. E no deserto você vai aprender a lei, vai aprender a adoração, vai aprender disciplina, vai aprender sacrifício, vai aprender a ofertar, vai aprender a praticar os princípios. E depois você vai aprender a guerrear. Teve guerra. Você vê, no Egito eles não guerrearam, mas no deserto eles tiveram que guerrear contra povos inimigos. Você começa a repreender. Você nunca fez um jejum, começa a jejuar. Nunca repreendeu um demônio, começa a repreender. Olha que coisa. Mas tudo isso é um treinamento. Diga comigo, o deserto é o treinamento para a terra prometida. Quando alguém vai virar militar, existe um treinamento básico, um treinamento de sobrevivência. Eu não sei, eu nunca fui militar. Quanto tempo Anderson, do treinamento básico antes do cara virar soldado? 9 meses. 9 meses. O que eles fazem durante 9 meses? Durante 9 meses o cara não é nem civil e também não é soldado. Ele fica num limbo.
Diga comigo, nem civil, nem militar. O que ele é? Nada. O que você é no deserto? Nada, irmão. Tu não é pastor, mas tu também não é do mundo mais. Tu não é mais o que você era antes. E tu não é a promessa que Deus falou para você. Você está em treinamento. Você está nesse limbo. E agora? Quem eu sou? Aí você começa a fazer todas as perguntas do mundo, né? Quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, né? E por que eu estou apanhando desse jeito? Por que eu estou passando frio? Por que eu estou aqui comendo essa... Por que está acontecendo? Agora tem uma notícia boa para você. Quem gosta de notícia boa? Se você está passando pelo treinamento básico de Deus, é porque Deus quer te graduar. É que Ele está te formando para algo maior. Deus não passa ninguém na prova que Ele não quer aprovar. Diga comigo, Deus quer me aprovar. Diga comigo, eu estou matriculado. Ninguém, já viu alguém que não está matriculado passar por prova? Quem passa pela prova? O que está matriculado. Quem está matriculado? Quem aceitou o chamado de Deus aí? Quem aceitou o chamado de Deus? Levanta a mão. Você aceitou a vontade de Deus? Você aceitou a vontade? Você aceitou o propósito? Você aceitou o chamado? Amém? Deixa eu ouvir uma vez mais alto. Você aceitou? Quando você aceitou, você estava pensando de olho fechado em quê? Na terra? E Deus falou, tá bom, então eu vou te passar pelo deserto. Ainda que você não tenha querido isso. Mas é o processo para chegar na terra prometida. Aproveita o deserto. Aproveita as experiências que você vai ter com Deus. Se você não aprender a jejuar e orar agora, vai ser muito difícil você jejuar e orar na terra prometida. Se você não faz vigília agora, no deserto, vai ser muito difícil você fazer vigília na terra prometida. Se você não tiver experiências sobrenaturais agora, vai ser muito difícil você ter experiências sobrenaturais na terra prometida. Quem está entendendo? Bom, só que aqui tem um segredo. Quem gosta de segredos? Diga comigo, o segredo do deserto é seguir a nuvem. O deserto, ele pode matar. Existiu uma nuvem. Nós lemos esse versículo. Diga comigo, sem a nuvem, eu posso morrer. Muitos cristãos, eles morrem no deserto. E quando eu digo morrer, não é morrer fisicamente. Morre o propósito, se desviam, se perdem. Quem já conversou com um cristão que absolutamente perdeu o propósito, perdeu a comunhão, perdeu... Você fala, cara, ele sabe tudo, mas não vive nada. Quem sabe o que eu estou falando? Alguém conhece alguém que sabe tudo, mas não vive nada do que sabe? Que em algum momento ele parou, em algum momento ele deixou de avançar, em algum momento ele desistiu, e ele vive de passado, não, eu conheço, eu já sei, e ele não se impressiona com nada. Já viu? Quem conhece esse cara? Você fala, cara, está acontecendo uns milagres lá na igreja. Ele, beleza. Não, mas o Cris Beleca é um homem profeta que vem, esse cara, ele está morto. E ele morreu no deserto em algum momento. E eu vou te falar qual é a maneira que as pessoas morrem no deserto. Diga comigo, o dia que eles saem de debaixo da nuvem. Enquanto você estiver debaixo da nuvem de Deus, tudo que Deus tem para você chegar até a terra prometida está debaixo da nuvem. Quem estava debaixo da nuvem recebia maná. Quem estava debaixo da nuvem recebia sombra. Quem estava debaixo da nuvem recebia água. Quem estava debaixo da nuvem recebia codornas. Quem estava debaixo da nuvem tinha o tabernáculo. Quem estava debaixo da nuvem tinha a coluna de fogo de noite. Quem estava debaixo da nuvem, o calçado crescia com ele. Quem estava debaixo da nuvem, a sua roupa não desgastava. Diga comigo, o segredo no deserto é a nuvem. Agora eu vou dizer, que nós estamos falando de propósito aqui. Não existe uma nuvem para cada um.
não existe uma nuvem para cada um. Diga comigo, a nuvem estava com Moisés. Vamos ler o texto de novo agora? Êxodo 33, verso 9 e verso 10. Olha o que diz. E sucedia que, entrando Moisés na tenda, descia uma ou a? Diga comigo, a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava. Essa coluna é a mesma coluna que cobria todo Israel do calor. Essa coluna à noite, ela pegava fogo e ela se transformava num aquecedor sobrenatural, que as pessoas não morriam de frio no deserto. E todo mundo que estava debaixo dessa nuvem, estava bem. Eu quero dizer algo para você. O diabo não consegue te matar no deserto, enquanto você estiver dentro da nuvem. Enquanto você estiver dentro da nuvem, tem provisão. Enquanto você estiver debaixo da nuvem, tem provisão, tem proteção, tem água, tem fogo, tem proteção para todos os males. Diga comigo, eu preciso estar debaixo da nuvem. Agora eu vou ser mais concreto ainda, mais explícito no que eu quero dizer para você, fazendo você lembrar do filho pródigo. O filho pródigo e a nuvem é uma história muito parecida. Pastor, como é que o senhor conectou a nuvem e o filho pródigo? É a mesma história. Me pergunte, como é isso, pastor? Simples. Tudo que o filho pródigo precisava estava debaixo da cobertura da casa do pai dele. Ele tinha provisão, ele tinha proteção, ele tinha todas as regalias de filho, sim, sim. Mas existe um problema, e esse é o problema que o diabo engana os crentes que morrem. Quando eu digo morrem, morrem no propósito. Uma vozinha começou a falar para aquele rapaz. Vamos ver se tem lógica. Ele precisava de alguma coisa ou ele tinha tudo? Mas alguma vozinha botou na cabeça dele e falou o seguinte: vai embora, pega o que é seu, Deus é contigo, Deus fala com você também, você é o bichão. Você vai ficar aqui dormindo na hora que teu pai manda? Você pode ser livre, você pode fazer o que você quiser, você pode edificar a tua própria casa. Vai embora, sai da casa do teu pai, pega o que é seu, Deus tem algo para você. O que você está fazendo? Preste atenção. Não diz a Bíblia que o filho pródigo estava pecando, ou que ele era um homem promíscuo. Ele não fala nada disso. A Bíblia simplesmente diz que ele queria sair debaixo da casa, do teto do pai dele, para ele viver a vida dele do jeito que ele queria. Pastor, o que isso tem a ver com a nuvem de Moisés? A mesma coisa. Por que as pessoas querem sair debaixo de Moisés? Porque não querem se submeter, porque elas acham que elas têm algo individual com Deus. Preste muita atenção, o teu propósito está quando você está debaixo da nuvem, quando você está debaixo de uma cobertura, quando você está debaixo de um Moisés. Posso ir mais profundo? De verdade? Deus disse para Abraão assim: Abraão, sai da tua terra. Pastor, o senhor vai conectar Abraão, a nuvem e o filho pródigo. Vou. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Olha que interessante esse versículo. Gênesis 12, 1. Coloca lá. Gênesis 12, 1. Gênesis 12, 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Verso 2.
e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Diga comigo, abençoar-te-ei. Deus falou para Abraão, eu vou te abençoar no futuro. Pergunta, por que Deus não abençoou Abraão? Ele estava em Ur dos Caldeus, ali onde era a Babilônia. Não podia ter abençoado ele ali? Mas Deus falou para ele, te abençoarei, ao abençoar-te-ei no futuro. Ele saiu dali, ele foi para Arã, que é uma terra hoje na Turquia. Ele não foi abençoado em Arã, ficou décadas. Depois ele desceu, passou pelo Líbano, desceu, continuou descendo, chegou em Canaã, também não foi abençoado, chegou no Egito, Deus não abençoou ele. Olha que interessante. Por que Deus não abençoou ele de uma vez? Abençoar-te-ei. E como que eu sei que ele não estava abençoado? Simples. A primeira vez que aparece bênção na Bíblia é Gênesis 1, 28. Eu quero te mostrar tudo que carrega a bênção do Senhor, e nenhuma dessas coisas Abraão tinha. Coloca lá, Gênesis 1, 28 para você ver. E Deus os abençoou. A palavra bênção sai pela primeira vez na Bíblia aqui. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai e dominai. Abraão não tinha nenhuma dessas coisas. Primeiro, ele não frutificou, a esposa era estéril. Ele não multiplicou, ele não encheu a terra, ele não tinha nenhuma terra para sujeitar nem para dominar. Ele era peregrino, nômade, ele não tinha onde cair morto. Ele era um viajante que ficou décadas viajando, sem filhos, sem multiplicar, sem reinar, sem governar e sem ter nada. Ele só acumulava escravos e animais, mas nenhuma dessas coisas tinha acontecido com ele ainda, porque ele ainda não tinha o quê? A bênção. Diga comigo, a bênção. Eu quero que você preste muita atenção. Quantos gostariam de ter a bênção do Senhor? Como que eu faço para ter a bênção do Senhor? Diga comigo, Deus não abençoa lá do céu. Como assim Deus não abençoa lá do céu? Se Deus abençoasse lá do céu, Abraão já estava abençoado. Quem está curioso? Quem quer saber? Pergunte para mim, apóstolo, como Deus abençoa? Vou te falar duas coisas que Deus não usa para abençoar. Deus não abençoa nem do céu, agora olha que forte, nem é a terra. Para a terra que eu te mostro, Abraão chegou na terra e não foi abençoado. E agora? Ele não foi abençoado nem no dia que ele chegou, porque a terra não pode te abençoar. E Deus também não abençoou do céu, porque Deus não abençoou diretamente do céu. Pastor, como é que ele não abençoou se ele chegou em Canaã? Eu vou te mostrar, Gênesis 12, versículo 7. Olha o que acontece. Do 7 até o 10, nós vamos ler, 7, 8, 9, 10. E apareceu o Senhor a Abrão, esse foi o dia, diga comigo, no dia que Abraão entrou em Canaã. No dia que Abraão entrou em Canaã, Deus apareceu e disse, a tua descendência darei essa terra, e edificou o altar ao Senhor que lhe aparecera. Então Deus falou, essa é a terra que eu vou te dar. Agora olha o versículo 10. E havia fome naquela terra, e desceu Abrão ao... Então peraí, ele entrou em Canaã, e Deus falou, vou te dar essa terra, mas o que tinha naquela terra? Fome. E para onde que ele foi? Para o Egito. Então ele não foi abençoado em Ur, não foi abençoado em Arã, não foi abençoado nem em Canaã, não foi abençoado no Egito, e voltou para Canaã de novo. Diga comigo, Deus não abençoa da terra, nem do céu. E agora? Agora vocês vão entender. E eu vou conectar as três coisas agora. Vou conectar Abraão, a nuvem de Moisés e a casa do pai do filho pródigo. Você está preparado? Abraão agora está voltando do Egito. Imagina a confusão que ele arrumou lá, irmão. Ele vendeu a mulher dele para Faraó. Depois pegou ela de volta. Imagina a fera que ela ficou. É ou não é? Imagina
O homem estava, imagina que o problema que ele arrumou, irmão. Voltou do Egito, chegou em Canaã, e agora ele está em Canaã de novo. E aí acontece o quê? Quem estava com ele em Canaã? Lembra do sobrinho dele? Como é que chamava o sobrinho dele? Ló. Existe uma guerra. 4 reis que vêm do Oriente lutam contra os reis de Canaã, 5 reis de Canaã, e Ló e sua família é levada cativa como escravos, como despojos de guerra, e eles são levados. Abraão fica sabendo disso, e ele disse assim, eu vou atrás do meu sobrinho, eu vou atrás da família dele. Abraão arma os seus criados nascidos em casa, ele, 318, vai atrás de Ló, ele peleja contra os 4 reis que haviam acabado de ganhar dos 5 reis, vence a batalha, recupera Ló, e quando ele está voltando da batalha, diga comigo, voltando da batalha. Quando ele está voltando da batalha, aparece uma pessoa aleatória, que a Bíblia, é a primeira vez, ele simplesmente aparece. Diga comigo, Melquisedeque. Isso está em Gênesis capítulo 14, versículo 18, esse momento. Olha o que diz Gênesis 14, 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Do nada aparece esse texto, assim, aparece. Abraão, diga comigo, Abraão está voltando com os despojos. E aparece Melquisedeque e dá para ele pão e vinho. E era este sacerdote do Deus. Olha o que diz, verso próximo. E abençoou. Uau. E abençoou. E abençoou. E abençoou. Foi a primeira vez que Abraão foi abençoado. Agora escuta a revelação. Por que Deus não abençoou ele em Ur, não abençoou ele em Harã, não abençoou ele no Egito, não abençoou em lugar nenhum? Preste atenção. Por que tinha que ser ali, em Canaã? Diga comigo, Canaã era o único lugar no mundo onde havia um sacerdote para abençoar Abraão. Diga comigo, Abraão demorou em ser abençoado o tempo que ele demorou em encontrar o seu sacerdote. Diga comigo, Deus não abençoa do céu, nem da terra. Diga comigo, Deus abençoa na mão e na boca do homem de Deus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Se um dia você encontrar um homem de Deus verdadeiro, você achou a maior mina de ouro que existe na face da terra. Escuta isso. Porque isso confronta um pouco a doutrina que está sendo ministrada hoje no mundo gospel. Quando Deus apareceu para Moisés e falou para ele tirar o povo do Egito, ele apareceu para as pessoas do Egito? Só apareceu para quem? Para Moisés. E Deus disse para Moisés, Moisés, você vai pegar o povo, vai tirar do Egito e vai levar, e vai guiar eles até onde? A terra prometida. Agora você imagina, Moisés chegou lá e falou, gente, eu sou o homem que vai tirar vocês do Egito. Alguém ouviu Deus falar isso para ele? Não. Deus apareceu para todo mundo e falou, sigam a Moisés? Não. Deus não precisa fazer isso. Pergunte para mim, apóstolo, como eu posso identificar um verdadeiro Moisés?
O que provou para o povo e para Faraó e para todo mundo que Deus tinha falado alguma coisa com Moisés? Diga comigo, todas as suas palavras se cumpriam e nenhuma caía por terra. E os sinais e maravilhas seguiam a Moisés. E isso era o respaldo que o povo olhava e falava: Deus está com ele. Nunca siga um homem que se diz Moisés, mas Deus não respalda ele em nada. Falar que é Moisés é fácil. Fazer o mar abrir, tem que ter Deus, irmão. Curar enfermo tem que ter Deus. Curar o cego tem que ter Deus. Levantar o cadeirante tem que ter Deus. Construir sem dinheiro tem que ter Deus. Ter uma influência na cidade tem que ter Deus. Não cair por terra nenhuma nas suas palavras tem que ter Deus. Siga um homem de Deus, que o fruto dele prova que Deus é com ele. Não siga um coach. O coach, a única coisa que ele vai te dar é dicas. Mas homens de Deus te dão direção. Quem está entendendo? Nada contra os coaches. Usa os coaches para edificar a tua empresa, as coisas que você precisa fazer. Mas o homem que vai guiar você na terra prometida é um Moisés. Agora, muita atenção. Deus apareceu só para Moisés. Não apareceu para mais ninguém, meu querido. É muito sério o que eu vou te falar agora. Diga comigo, o propósito, Deus entrega para o homem de Deus. Então eu vou fazer uma pergunta para você. Se Deus não apareceu para você, e não disse que você é um Moisés, é que então você não é um Moisés. Pastor, como assim? Quer dizer então que você precisa seguir um Moisés. E Deus, diga comigo, o propósito é entregue ao homem de Deus. Então o que Deus entrega para você? Diga comigo, um subpropósito. Ou seja, deixa eu te dizer, não é que Deus não tinha um propósito para cada indivíduo, Deus tinha. Só que esse propósito de cada indivíduo tinha a ver com o propósito maior que carregava Moisés. Vou te explicar de um jeito muito fácil, que é difícil você não entender. Acho que é impossível não entender. Diga comigo, Deus entrega o propósito para Moisés. Aí o que acontece? Deus coloca a nuvem sobre Moisés. Quem entra debaixo da nuvem é abençoado e recebe um propósito para estar debaixo dessa nuvem. Ou seja, olha que coisa interessante. Lá na terra prometida, ele ia precisar de pastores para cuidar de ovelhas, sim ou não? Ia precisar de pessoa para construir navios, sim ou não? Ia precisar de pessoa para construir casa, sim ou não? Ia precisar de sacerdotes, de músicos, de adoradores. Não ia precisar de tudo isso? Ia precisar de ferreiro, de guerreiro, tudo ia precisar na terra prometida. E eu tenho certeza que Deus tinha um propósito para cada indivíduo. Esse aqui vai ser empresário, esse aqui vai cuidar disso, esse aqui vai cuidar daquilo. Mas diga comigo, esse propósito dependia de estar debaixo do propósito de Moisés. Vou te dar um exemplo. Ali está Moisés. E agora Moisés precisa, eu sinto no meu coração, né? Deus começa a falar comigo, começa a ter sonhos, revelações, de que eu vou construir navios, que vão sair lá da costa, né, de Israel. Olha que coisa. E Moisés está ali. Preste atenção. Esses navios é porque Deus vai trazer, através desses navios, riquezas para a terra prometida. Está entendendo? Enquanto eu estou debaixo de Moisés, o meu propósito está ativo. Olha só, eu estou debaixo da nuvem. Se eu chegar lá na terra prometida debaixo de Moisés, o que vai acontecer comigo? Vai estar tudo certo. Porque existe um propósito. Mas o propósito que eu tenho está dependente do propósito maior que Moisés carrega. Agora, olha só. O que acontece, ou o que aconteceria, se esse homem que Deus revelou para ele, que ele ia construir navios, ele disse, sabe de uma coisa, eu não preciso de Moisés, Jeová é comigo. Eu vou fazer o que eu quiser.
Onde eu for, Deus irá comigo. A nuvem ia seguir ele? Ele ia ter a bênção? O propósito dele de construir navio ia continuar de pé? Não. Por quê? Porque Deus não tem um propósito individualista para ninguém. O propósito de Deus sempre é coletivo. E o seu propósito só tem sentido se você soma para o propósito coletivo. Por isso que tem muito crente frustrado. Por isso tem muito crente que está morto. Tem muito crente que não prospera. E por isso tem muito crente que nenhuma das promessas que Deus deu para ele estão se cumprindo. Me pergunte por quê, pastor? Porque ele acha que o propósito de Deus para ele é só para ele. Ele não entendeu que o propósito dele é somar ao propósito do homem de Deus, para fazer tudo aquilo que o homem de Deus deu para ele acontecer. Quem está entendendo? Deus apareceu para mim e me disse que nós vamos construir uma cidade do reino, uma universidade cristã. Pastor, prova para mim que Deus está falando isso para você. Você decide. Se não crê nas minhas palavras, crê nas obras e nos sinais que me seguem. Amém? Simples. O que acontece? O propósito do filho pródigo era na casa do pai. E o diabo fez ele sair da casa do pai. Enquanto ele estava debaixo da nuvem, estava na bênção. Abraão só foi abençoado quando ele conheceu o sacerdote. Todas as bênçãos estão quando você se alinha debaixo da nuvem. Eu tenho um pastor, o nome dele é Guilherme Maldonado. Não pense que é só você que segue o Moisés, eu também tenho o Moisés. Todos os cultos, todos os eventos, na internet, nos livros, o meu apóstolo Maldonado vai dizer assim, o meu pastor, ele diz assim, o meu propósito é restaurar o poder sobrenatural na terra. Como é que chama o nosso evento principal? Convenção Internacional do Evangelho Sobrenatural. Ele fala, filho, faz cruzado, eu faço cruzado. Filho, faz isso, faz aquilo. Filho, leva o poder sobrenatural. Filho, cura os enfermos. Filho, toma unção para criar milagres criativos. Ou seja, Deus deu para ele a visão de restaurar o poder sobrenatural no mundo inteiro. E eu estou fazendo isso no Brasil, debaixo da bênção dele. Você está entendendo o que está acontecendo? Eu estou debaixo de uma nuvem. Eu tenho onde eu entrego as minhas primícias. Eu tenho um homem de Deus que põe a mão na minha cabeça. Eu estou seguindo o Moisés. Quem está entendendo? Enquanto eu estiver seguindo um propósito maior, Deus me abençoa para somar com esse propósito maior. Na cidade do reino, nós vamos precisar de muitos multimilionários. Mas Deus não tem o propósito de fazer nenhum multimilionário só para ele ser multimilionário. O único propósito de Deus te fazer multimilionário é para você ser um semeador, para você ser um banco de Deus na terra, para prover para 50 nações. Um aplauso ao Senhor Jesus. Quando eu prego essa mensagem, o povo fica endemoniado. Eu vi umas caras endemoniadas aí. Eu e Jeová. Por isso que tu está secando no deserto, por isso que você não tem propósito, por isso que nada ativa na tua vida, por isso que nada dá certo. Não, mas Deus falou para mim, falou. Mas quem é o teu Moisés? Quem te abençoa? Debaixo de qual nuvem você está? Não existe propósito individualista no reino. Não existe o propósito de uma pessoa. O propósito, inclusive, deixa eu falar uma coisa para você. A partir do momento que você fala a visão da tua vida só inclui você, pode ter certeza que isso aí não veio de Deus, veio das suas entranhas. A partir do momento que tua visão da sua vida, o propósito da tua vida, inclui milhares de pessoas ou milhões de pessoas, inclui famílias, e você é o último, não tem nada a ver com você, você é apenas o canal, eu acho que você já está indo pelo caminho certo. E outra, se o que você faz é possível, também não vem de Deus.
Se o teu propósito de vida é possível, então não foi Deus que te deu. Deus vai te dar um propósito impossível e que inclui milhares de pessoas. Deus falou para Abraão: tu serás pai de multidões e abençoarás todas as famílias da terra. E ele não tinha nenhum filho. Era impossível e incluía milhares e milhões de pessoas. Hoje eu vim ser muito direto aqui. Diga comigo: o meu propósito está dentro de um homem de Deus. Você precisa achar esse seu. Eu não estou falando que sou eu, mas você tem que achar o seu. Eu achei o meu. Eu achei o meu. Não estou falando que eu tenho que ser eu, irmão. Tem alguns por aí. Não sou o único. A pergunta é: você está seguindo quem? A pergunta é: você se submete a quem? A pergunta é: quem é teu sacerdote? A pergunta é: quem que te dá direção? A pergunta é: qual propósito você está somando? Com o propósito de quem? Não, meu propósito é comprar uma casa, um carro e ficar milionário. Deus não está nisso aí não, meu querido. Não, meu propósito é ser famoso. Não, a palavra propósito é que ela tem que servir alguém. Esse microfone, ele não tem o propósito de estar numa parede bonita e receber aplauso. Alguém já viu um microfone na parede, as pessoas aplaudiam o microfone? Então isso não é propósito. Ele só está aqui porque ele serve. Ele está servindo todas essas pessoas e todo mundo que está na internet agora. Ele tem propósito. Qual que é? Amplificar a minha voz. Entendeu? Não existe propósito para ele. Não, ele existe para ser aplaudido. Não, ele existe para que a voz seja ampliada. Igual essa mesa, esse púlpito. Não existe um propósito dele mesmo se autoglorificar e receber aplauso. Não. O propósito dele é o quê? Apoiar a Bíblia, livro, o celular, o tablet e dar o apoio ao pregador. Olha que coisa interessante. Então, enquanto ele tiver propósito, ele vai servir muitas. Aí tem gente que fala: não, meu propósito é gravar música, meu propósito é ser famoso, meu propósito é ser rico. Não, meu querido. Teu propósito é 50 nações. Diga comigo: meu propósito é 50 nações. E eu te digo mais: até quem não tinha propósito, só porque você entrou debaixo da nuvem, algum propósito Deus entrega para você. Deus vai te enriquecer, Deus vai te prosperar, Deus vai abrir porta, porque você quer fazer acontecer as 50 nações. Vou falar a verdade para você. Essa verdade pode acabar com todas as suas frustrações, como acabou a minha. Quase 100%, 99% dos crentes são frustrados. Me pergunte: por quê, pastor? Porque eles têm promessa, mas não vê a promessa acontecer. E vai frustrando. Ele começa: Deus vai te usar, tu vai para as nações, tu vai ser milionário, tu vai ser isso, tu vai escrever. E o cara fica naquela pilha. Meu Deus, aí onde ele vai, todos os profetas falam a mesma coisa. Só que ele fica com a pergunta: por que eu não estou vendo nada acontecer? Diga comigo: promessa não significa que você é abençoado. Vamos ler isso lá em Hebreus capítulo 7, verso 6. Aqui o capítulo inteiro de Hebreus capítulo 7 está falando de Melquisedeque, o sacerdote. Olha o que diz: mas aquele Melquisedeque, cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão. Vamos ler a próxima frase no 3, 1, 2, 3. E abençoou o que tinha as... Ah, meu querido, diga comigo: não basta ter promessa, tem que ser abençoado. Ou seja, enquanto Melquisedeque não abençoou o que carregava as promessas não destravaram. Agora, se você ler a vida de Abraão, no dia que ele foi abençoado, começou a destravar todas as promessas. Ele começou a comprar terra, ele começou a ter filho, ele começou a reinar, ele começou a governar, ele começou a sujeitar. Tudo começou a acontecer depois que ele conheceu e foi abençoado pelo homem de Deus. Eu já vi muita gente: quem tem promessa? Amém. E daí, o que adianta ter promessa, se ela não se cumpre? Quando vai se cumprir? Quando você se alinhar com o propósito do homem de Deus.
Sabe o que eu acho lindo, irmãos? Que eu vejo isso todos os dias na igreja. Mas assim, nós estamos falando de centenas de pessoas que chegam aqui sem propósito, se alinham com a nuvem. E sabe o que acontece? Tudo começa a ser destravado, seja na área ministerial ou seja na área financeira, que também é para o ministério. Pessoas que estavam há anos, falaram, pastor, eu esperei anos, foi entrar debaixo dessa nuvem, começou a acontecer. E tem muitas pessoas que saem e perdem a nuvem. Uma vez eu visitei um homem, que ele estava sem dinheiro para comprar comida, nem papel higiênico. Alguém me levou lá, falou, pastor, vai lá para orar por ele. Quando eu cheguei lá, aquele homem falou, pastor, não tem dinheiro nem, não sei nem o que eu vou fazer. Inclusive eu achei que ele estava achando que eu ia dar dinheiro para ele. Deus é minha testemunha do que eu vou contar aqui para vocês. Entrei na casa dele, tinha filhas adolescentes, sem dinheiro, sem nada, arruinado. Disse, eu não sei como é que eu vou viver amanhã. Eu falei assim, diante de Deus, pega uma oferta e coloca no envelope. Ele ficou me olhando assim, esse pastor é doido. Eu falei, eu preciso orar por você, você tem que ter alguma semente. Ele pediu para o cunhado dele emprestado R$50, colocou no envelope. Peguei aquele envelope, falei, eu vou orar por você, e vou depositar esse dinheiro lá na tesouraria da igreja. Eu falei, se Deus não mudar a tua vida em 7 dias, você pode dizer para o mundo inteiro que eu sou um falso profeta, que ainda levei R$50 seu para a igreja. Mas se Deus mudar a tua vida em 7 dias, você vai saber que ainda existe homem de Deus na terra. Eu estava colocando ele debaixo da minha nuvem, porque eu sei quem eu sou e eu sei o que eu tenho com Deus. Eu não dei nada para ele, eu peguei os R$50 e trouxe aqui para a igreja e depositei na tesouraria. E não fiquei chorando e orando e jejuando não, falei, Deus, agora o Senhor se vira. Isso foi numa segunda, terça-feira. No domingo, diga comigo, domingo, antes dos 7 dias, ele apareceu na igreja com um dízimo de R$7.000. Vai vendo. Aí eu falei, cara, o que aconteceu? Ele, pastor, o senhor não vai acreditar. A hora que o senhor saiu da minha casa, no outro dia, eu recebi uma mensagem de uma causa na justiça que eu era participante junto com o advogado, de 2006, que eu achei que já tinha, eu nem lembrava que existia, e o dinheiro caiu na conta, R$70.000. Na outra semana, no domingo, 15 dias depois, ele trouxe R$14.000 de dízimo. Na terceira semana, ele saiu da igreja, porque era para ele trazer R$40.000, a esposa dele falou não. Que ele tinha ganhado, naquele mês, quase R$1 milhão. E eu falei, se Deus mudar a tua vida, eu não sou homem de Deus. Ele se beneficiou da nuvem durante 15 dias, porque Deus tinha dado para ele o propósito de ser um dos multimilionários que ia alimentar 50 nações. Só que ele achou que a coisa era com ele, não era comigo. Ele falou, não, já ia dar certo a minha vida. Então na terceira semana ele saiu da igreja. Ano retrasado ele me ligou de novo. 2 anos depois que esse milagre aconteceu, ele me ligou de novo. Pediu para ir na casa dele. Ele falou, pastor, dessa vez eu tenho gente armada me procurando, porque eu estou pior do que a primeira vez que o senhor me conheceu. Eu falei, volta para a igreja, cara. E ele não voltou até hoje, não sei o paradeiro dele. Quem está entendendo? Você entendendo o poder da nuvem? Deus não tinha propósito em dar aquele dinheiro para ele, mas a partir do momento que ele tinha o propósito de somar com as 50 nações e ser um dizimista dentro dessa casa, então Deus tinha o propósito de prosperar ele. Bom, vamos falar a verdade. Posso ser franco com a igreja? Você acha que Deus não tem mais o que fazer do que te dar um iPhone, um carro, uma casa? Sabe quantas pessoas morreram de fome nas últimas 24 horas? 34 mil pessoas. Vou repetir.
nessas últimas 24 horas, 34 mil pessoas, incluindo a maioria crianças, morreram porque não tinham um grão de arroz para comer. Você acha que Deus está lá no céu assim, anjos, prepare uma Mercedes para o meu filho, um iPhone 17. Você acha que Deus não tem o que fazer para te prosperar só porque você acha que você é melhor que alguém? Esse evangelho podre que é pregado no Brasil. Está vendo um anjo movimentando uma Mercedes, uma BMW para você? Vontade de dar um tapa no cara que está pregando uma porcaria dessa. Quem está entendendo? Você acha que Deus não tem o que fazer? Que Ele vai te prosperar para você ser mais bonito da cidade? Que Ele vai te colocar o holofote? Que Ele vai envergonhar os seus inimigos? Você acha que esse é o propósito de Deus? Não. Sabe o que Deus vai te prosperar? Para você não deixar aquelas 34 mil pessoas morrerem de fome. Aí sim tem propósito. Para construir a universidade do reino, para construir a cidade do reino, para mudar a vida de pessoas, para alimentar, para cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, para salvar almas, para pagar cruzadas, para fazer grandes eventos onde haverá uma grande colheita de almas. Aí tem propósito. E você já tem nuvem, e você já tem Moisés, e nós já sabemos para onde vai. Eu vou te levar para a terra prometida, chamada cidade do reino, em nome de Jesus. Diga comigo, meu propósito é ajudar que essa universidade aconteça, que essas 20 mil igrejas aconteçam, mas não vire um filho pródigo. Tem gente que acha que filho pródigo é aquele que desvia e vai para o mundo. Tem muito filho pródigo que está em santidade. Como assim, pastor? Filho pródigo não é aquele que vai para o mundo pecar. Filho pródigo é aquele que sai de debaixo da nuvem. Filho pródigo é aquele que sai debaixo de Moisés. Filho pródigo é aquele que diz assim: eu não preciso mais de submeter a ninguém, eu e Deus. Você está errado. Porque entre você e os 34 mil que estão morrendo de fome, eu acho que Deus tem uma prioridade muito maior que você. Sabe por que eu sou próspero? Única e exclusivamente, minha prosperidade é porque eu tenho um propósito. E o dinheiro, ele é apenas uma ferramenta para fazer o propósito acontecer. Quem está entendendo? Não tem nada a ver comigo. Agora, de rebote, né? Como consequência, como derivado, eu também sou abençoado. Mas a bênção de Deus nunca foi para mim, foi através de mim. Diga comigo, no reino, a bênção e a prosperidade é como uma mangueira. Qual que é o propósito da mangueira? Levar a água do ponto A para o ponto B. Então o nosso propósito é que Deus nos abençoe aqui para matar fome aqui. Deus nos abençoe aqui para edificar igrejas aqui. Deus nos abençoe aqui para pagar bolsa de alunos que vão estudar na Exousia School aqui. Agora existe uma coisa: a mangueira também fica molhada enquanto ela está regando. Então, como consequência, você vai dirigir um carro melhor. Como consequência, você vai poder tirar umas férias melhor. Como consequência, você vai morar numa casa melhor. Mas nunca foi o objetivo. Foi apenas a consequência de você ter se tornado um propósito, um abençoador, um doador, alguém que segue a palavra, segue o propósito, segue a nuvem, segue Moisés e sabe para onde você está indo. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Aleluia. Deus está falando com alguém? Eu quero ler só mais um versículo para você. Êxodo 13, verso 21 e 22. E o Senhor ia diante deles, e de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga comigo, Deus nunca tirou a nuvem. Se algum dia você parou de sentir a nuvem, parou de viver a nuvem,
Não foi porque Deus tirou ela de você, é que você que saiu de debaixo dela. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Diga comigo, nunca tirou. Mas se algum dia você parou de experimentar ela, se algum dia você parou de experimentar a bênção, se algum dia você parou de experimentar a presença, se algum dia você parou de experimentar a glória, se algum dia você parou de experimentar aquele impulso, aquele empurrão que Deus te dá, sabe, aquele favor de Deus que as coisas vão acontecendo, não foi Deus que tirou a nuvem de você, talvez você saiu de debaixo da nuvem. Diga comigo, eu preciso voltar para debaixo da nuvem. E a nuvem estava com quem? Com Moisés. Fique de pé nessa noite maravilhosa. Essa palavra, eu escolhi pregá-la hoje. Não é uma palavra para pregar em qualquer dia. Mas é muito importante você ouvir essa palavra. Sabe por quê? Porque em qualquer púlpito que você vai hoje, ou palestra, a gente vai ver pastores ou palestrantes dizendo a mesma coisa. Você é único e exclusivo, você é único e exclusivo. Deus tem um propósito exclusivo para você. Ainda que isso tenha um pouco de verdade. Diga comigo, o propósito de Deus maior é coletivo. E eu vou te ler o versículo final, que é Mateus 6,33. A gente vai ler ele aqui ainda em pé, para a gente encerrar essa mensagem. Olha o que diz Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua... O que nós temos que buscar na nossa vida? O reino de Deus e a sua... E todas essas coisas... Se o teu propósito na vida é ser rico, você tem um propósito muito ruim. Você encontrou um propósito péssimo. Propósito, ganhar dinheiro. Horrível. Qual que é o teu propósito? Buscar o reino de Deus e a sua? Coloca Deus no teu propósito. Se inclui dentro do que Deus quer fazer. Pior coisa que alguém faz é colocar o dinheiro como o fim da sua vida. Qual que é o teu fim? Não, o fim é obter o dinheiro. Aí você obter o dinheiro, o que acontece depois? O cara entra em depressão. Eu falei, mas é só isso e agora? Diga comigo, o dinheiro deve ser a ferramenta, o combustível para chegar no propósito. Eu vou dizer uma última coisa sobre isso. Tem pessoas que elas não têm dinheiro. O dinheiro que possui elas não possuem dinheiro. E se o dinheiro possui você, você está possuído. Ninguém pegou? É muito fácil falar, não, a pessoa está endemoniada, mas existe alguém que está possuído por outro espírito, chama espírito de mamon. Deus quer nos libertar desse espírito em nome de Jesus. Amém?